gravo para 300 emissoras de rádio, escrevo para 38 jornais, falo todos os dias para 2.400.000 seguidores. Eu tenho que me organizar a cada minuto do dia, senão eu estou perdido. E eu marquei aqui 10 horas, cheguei 5 para as 10, mas eu quero agradecer ao padre François pelo prazer intelectual que me deu, dos poucos minutos que eu ouvi e vi que temos grande afinidade. E eu ainda chamo a mim, parece falta de modéstia, mas eu tenho mais tempo de católico que o senhor. Eu tenho quase 82 anos que eu fui batizado. Então, e eu me senti voltando à minha religião católica, que está lá nas raízes, no início. Principalmente a comunhão que eu faço todos os domingos das mãos de beneditinos aqui no mosteiro. Mas a hóstia na boca, meu Deus do céu. Ufa. Enfim, a gente vê algumas coisas estranhas. Bom, a proposta é sobre avanço de uma ideologia que é materialista, ateia. E ontem houve um desfile na Praça Vermelha, em Moscou, comemorando o Dia da Vitória. E houve aqui em Brasília idêntica comemoração do mesmo Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista. Eu participei dessa comemoração, inclusive com um uniforme de veterano. Emocionante o toque do silêncio pelos que se foram lutando pelo Brasil, pela democracia, pela liberdade. Eu não vi uma linha, uma palavra entre os meus colegas sobre aqui. Mas lá no Putin, página inteira de jornal. Gente, nós moramos no Brasil, vivemos no Brasil. Nossos filhos são brasileiros, nossos netos e bisnetos serão brasileiros. O que é isso? Eu encontro explicação, porque vivi isso na UNB. Início dos anos 90, me convidaram para dar uma aula no último semestre de jornalismo. E talvez muitos já conheçam essa história, porque eu uso muito essa história, para mim foi muito marcante. Um aluno, futuro jornalista, quase formando, me perguntou quais são, ele até cometeu um pleonasmo, né, porque ele falou em pilares básicos, né? Quais são os pilares do jornalismo? E eu disse, olha, veracidade, simplicidade, clareza, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o coordenador da cadeira deu um salto, literalmente, da cadeira onde ele estava sentado. E eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu levei um susto, porque o jornalismo que eu aprendi, me formei há mais de 50 anos, e comecei a trabalhar naquilo que era a maior escola de jornalismo do país, que era o Jornal do Brasil. Eu levei um susto, como é que alguém pode expressar uma blasfêmia dessas? Um sacrilégio contra os princípios do jornalismo. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Professor, o que o senhor ensina então? Eu ensino meus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Só faltou ele fazer assim. E gritar Che Guevara como gritavam os que me assaltaram no tempo que eu era funcionário do Banco do Brasil, que era o time de uma pessoa que depois chegou à presidência da República. Então a gente está lidando com isso. Eu disse, professor, desculpa, mas se vão combater o status quo opressor, vão combater os patrões. O dono do jornal, o dono da rádio, o dono da televisão, e serão demitidos. A menos que façam jornalismo para o folheto do partido político, seja ele qual for, seja o PFL, da época, seja o PFL ou seja o PT.
aí sim, vão ser militantes. E hoje, gente, aquela turma lá de 90 são os chefes das redações de hoje. E isso foi sendo aperfeiçoado, porque o senhor Antônio Gramsci, lá na prisão, descobriu, pensou, estava na solidão da prisão lá na Itália, né, que não se derrubam mais sociedades, famílias, países com armas, e sim com a arma da conquista dos cérebros. Outro dia eu estava almoçando com o comandante militar do Planalto, e eu vi que ele sabe perfeitamente disso. Ele é que me disse, olha, nós sabemos que não se ganham mais guerras com armas, e sim com ideologia. Então há, sim, eu acho, só pode haver um concerto em torno disso, não pode ser espontâneo, cada um. Tem que haver um concerto nisso, com objetivos. Quais são os objetivos? Bom, outro dia, numa solenidade militar, eu tive a sorte de sentar ao lado de Dom Marconi, que é o arcebispo militar. E aí a conversa girou em torno disso, e ele disse assim, olha, só os militares e a igreja têm condições de conter esse movimento, que aí está. Eu disse, olha, eu acho que teria que ser mais amplo, a família tem que reagir, né? E a igreja tem que estar mais unida, né, em torno dessas questões. Né? Porque vocês devem notar na mídia, né? Aconteceu comigo ontem, né? Eu vesti meu uniforme camuflado, eu sou reserva do Exército com muito orgulho, da infantaria. Botei algumas das condecorações aqui e fui lá participar num jipe da época, fizemos um desfile para homenagear os nossos heróis. 4 anos atrás eu estava lá em Montese, nesse mesmo 8 de maio. Imaginem, gente, eu cheguei a Montese 10 da manhã, 11 da manhã, fui para o hotel para almoçar, eu tinha saído cedo de Milão. Estava almoçando no hotel, vem uma pessoa e diz assim, olha, tem um grupo lá fora que ficou sabendo que tem brasileiro aqui e querem prestar homenagem, como os libertadores, os que romperam a linha gótica nazista numa batalha urbana que é mais renhida que uma batalha campal, e foram os brasileiros que fizeram isso, e eles não esquecem, nós esquecemos. As crianças italianas cantam a canção que cantamos ontem, lá no batalhão da Guarda Presidencial, você sabe de onde eu venho, né? Que é a canção do expedicionário. O que é isso? É movimento bélico? Não, é movimento de união dos valores, né, da pátria. Então, ontem terminou lá, já era a hora do meu encontro com os meus amigos da feijoada tradicional ali no Brasília Rádio Center. Eu não fui para casa tirar roupa se eu tenho orgulho de vestir aquele uniforme. Alguém fotografou, e me perdoem a piada, mas é o que estava escrito lá na fotografia, e eu até achei que foi bem humorado, que dizia assim, Alexandre Garcia vestiu o uniforme do Exército para ver se conseguia Viagra. Uma que eu teria muito medo se precisasse usar essa coisa. É uma coisa que o Exército comprou e a maior parte dos pacientes que usaram foram mulheres com problemas pulmonares, porque expande os alvéolos. Né? Bom, só para vocês verem, eu estou citando fatos de ontem, né? Mas isso é todos os dias. Eu abro o jornal de todos os dias, dá lá uma pregação constante de destruição de valores. Os valores da religião, os valores espirituais, os valores éticos, os valores da família, os valores que juntam o país. Lá no topo da minha casa, eu aprendi isso com meu avô. Naquele tempo, a gente começava a ter aula de cidadania em casa, né? O avô ensinava isso e a avó ensinava a religião, né? Bandeira nacional na casa. Na minha casa, bandeira nacional é 24 horas por dia. A noite fica iluminada, seguindo a lei.
E as pessoas dizem, pregam, que a bandeira, isso aí é babaquice. Não, gente, a bandeira somos nós, vocês não estão entendendo. É o nosso símbolo, nós somos nós. Um país não é um mapa, não é uma constituição, não é uma bandeira. O país é gente, somos nós. E nós é que permitimos ou não permitimos que avancem sobre nós, sobre nossos princípios, nossos valores, que nos fortalecem, que permitam que a gente transmita isso às gerações seguintes. Eu ouço amigos me dizendo, perdi meu filho, entrou na UNB, perdi meu filho, ou na Universidade Federal, seja lá onde for, porque o professor está botando na cabeça dele outras coisas. E não é mais só na universidade. Começou na universidade porque eles tinham pressa, mas agora começa lá no jardim de infância. Eu vi outro dia imagens pela bendita rede social, que eles maldizem, porque democratizou a informação. A rede social é uma ágora universal que nos junta a todos para discutir os grandes temas, seja lá o que for, né? Principalmente os que são contra nós, que nos ajudam a chegar à luz, pelo contraponto. Eu não tenho o interesse em pregar para todos que pensam o mesmo que eu penso. Para quê? Vou somar o quê? Agora, se eu for pregar para aqueles que são contra mim, aí eu posso conquistar, posso ter ganhos, né? E não perco, não desperdiço energia. Então a gente vê isso todos os dias, essa destruição de valores, aqueles que não são mais caros e mais valiosos. Porque o pai que perde o filho porque o filho entrou na universidade ou no jardim de infância ou no ensino básico. Eu fui fazer uma palestra anos atrás numa escola particular aqui da Asa Sul. E na hora das perguntas, um menino lá de uns 12, 13 anos disse, escuta, no tempo do governo militar, que tinha, em cada esquina tinha um soldado com um fuzil e batia com a coronha do fuzil na cabeça de todo mundo que passava. Senhor, de onde é que você tirou isso? A professora contou. Disse, meu Deus, chega a esse ponto, um ponto ridículo. Isso é talvez uma arma a nosso favor, porque eles são meio ingênuos nisso, ou avançam demais, têm excesso de confiança ou de arrogância. Eu ouvi o padre François falar em humildade, como meu Deus do céu, é a mais inteligente das virtudes, é a mais inteligente. É o que fica lá no fundo e é chamado. Eu dizia, no tempo que eu era diretor da Globo aqui em Brasília, e a repórter, naquele tempo era autógrafo, não tinha ainda celular. A repórter tinha dado 5 autógrafos na rodoviária, foi reconhecida. Ela entrou já na redação levitando, né? Com o nariz assim, aproando para o alto, ato maior anatus. Aí eu disse, minha filha, nem sabem o teu nome. É que viram você na televisão. Cuidado, se você começar a levitar, a queda vai ser terrível. Eu lembro que Mário Henrique Simonsen, quando era ministro da Fazenda, disse uma vez, eu guardei muito, disse, olha, a tragédia do trapezista acontece no dia em que ele pensa que pode voar e manda tirar a rede. Então, muito obrigado por lembrar dessa humildade, que é essencial na nossa vida, inclusive para chegar mais próximo do próximo, né? E conversar a respeito dos assuntos que hoje são polêmicos, porque nós da mídia, né? Outra questão, só para vocês entenderem o porquê da oposição da mídia, né? Nós somos arrogantes, nós levitamos, nós nos achamos intelectuais, que é uma coisa ridícula. Eu não esqueço, nada contra ele, mas uma foto do grande Guimarães Rosa, com a mão assim, tipo Napoleão, olhando de cima para baixo. O intelectual devia ser humilde, né?
estraga tudo, né? Eu tenho um amigo que é um grande pesquisador, né, que derruba toda essa campanha de marketing a favor do coronavírus, etc., essas coisas aí que né, fizeram por aí, mas ele está perdido no espelho, né? Faz musculação, aí está se perdendo no espelho, e perdendo o grande valor que ele tem por uma besteira superficial, né? Não é inteligente isso, né? Mas aí, voltando, o que aconteceu em 2018? Eu vou entrar um pouquinho na política, mas não quero que pareça nenhuma parcialidade, mas é o que aconteceu. Eu estava na Globo na época. A grandeza dos meios de comunicação, principalmente a televisão, que vinham influenciando eleições presidenciais, perdeu-se ante um capitão grosso, grosseiro, que não tinha dinheiro e só tinha um celular. Não tinha alguns segundos na televisão e ganhou a eleição, porque apareceu como, puxa, essa pessoa é capaz de nos conduzir. E as pessoas votaram, 58 milhões de pessoas votaram. E nós, jornalistas, nos sentimos humilhados na nossa sabedoria. Como é que o povo não nos ouviu? Como é que o povo não nos obedeceu? Porque nós somos os donos dos fatos. Aí é outra coisa que eu quero prevenir vocês a receber notícia. Dr. Freud explica. No meu tempo, jornalista era zero. Eu era apenas o intermediário entre o fato e aquele a quem eu servia, que era o leitor do Jornal do Brasil. Eu não aparecia de jeito nenhum. Eu tinha que pegar o fato. Olha, o fato foi esse, eu estava lá. Mas eu nem dizia que eu estava lá. Era óbvio que eu estava, mas eu era um sujeito indeterminado, um sujeito oculto. Eu lembro que eu fiquei chocado o dia, me mandaram para o exterior e eu fui sequestrado por um grupo montoneiro. E o Jornal do Brasil me pediu para escrever, dar o meu depoimento na primeira pessoa do singular. Eu disse, não sou capaz de fazer isso, eu não consigo. Fiz um esforço grande, escrevi, saiu na primeira página e tal. Mas hoje não. Hoje qualquer bobagem que o sujeito conta, ele já assina o nome, mostra a cara, o nome dele sai, aí ele se sente o dono do fato, ele se apropria do fato. Esse fato é meu, as pessoas estão sabendo do fato pela minha boca, pela minha pena, pelo meu digitar, né? E aí, bom, já que eu sou o dono do fato, eu vou mostrar o fato como eu acho que ele tem que ser. E aí, minha gente, virou a falsidade geral. Eu ia dizer fake news, mas isso aí foi um termo em inglês que eles inventaram para dizer que se referia só à modernidade da rede social. Mas falsidade vem desde sempre. Vocês não lembram, na minha idade eu lembro, da revista O Cruzeiro, que mostrou, e teve 800 mil exemplares, mostrou discos voadores na Barra da Tijuca, que era uma fotografia falsa. E ninguém chamou isso de fake news na época. Hoje a moda é usar o inglês aí, inclusive sem saber o que estão dizendo, né? Eu costumo, porque aqui chama, olha, traje de gala, eu vou usar um smoking. Aí você vai lá em Nova York e tem uma solenidade no consulado, eu quero alugar um smoking. A pessoa fica olhando, te joga fumaça na cara, né? Porque você tem que alugar um tuxedo, né? A mesma coisa o billboard da rua, que chamam de outdoor. Outdoor é qualquer coisa que está do lado de fora, né? Vamos almoçar outdoor, né? Mas enfim, só por essas bobagens que a gente entra, né, embarca, como as coisas que aconteceram nessa pandemia. A CNN me tirou de um programa cujo nome era Liberdade de Opinião.
preciso nem me defender, né? Porque é a própria piada, né? Porque minha mulher é médica e já curou uns 200, cura em 3 dias. Essa coisa aí se descobre logo. Uma cuidadora aí do apartamento aqui na Asa Sul, Asa Norte, estava no 8º dia quando me falou que estava com Covid. Minha mulher disse, o 8º dia já está indo para o pulmão. Mesmo assim, ela curou-se em 3 dias e ficou curando a vizinhança lá em Sobradinho. Né? Mas não podia falar porque quem está a serviço do produtor de vacina experimental. Né? Então, agora o problema é outro. Né? Agora tem que dar para as pacientes as coisas contra trombose, para evitar trombose. Né? Quem vai ser responsável por esse engodo mundial, planetário? E pois é, e aí a mídia tradicional carrega essa responsabilidade. Então, nós jornalistas que somos arrogantes, onde se viu, o povo nos enfrentou, nós somos os donos dos fatos, os donos das notícias, e vocês têm que acreditar na gente. Como assim? Eu digo brincando, ora, ao receber a notícia, receba a notícia não com um pé atrás, com os 4 pés atrás. Porque a gente... Aí me perguntam, mas como é que você consegue distinguir? Bom, eu tenho uma vantagem de conhecer o autor. Então eu já sei que tem um grande colega, grande nome, que um dia, tempos do Jornal do Brasil, ele disse que os tanques estavam guarnecendo o Palácio do Planalto. Eu disse, mas eu vim de lá agora, não vi nenhum tanque. Não devem estar escondidos no subsolo. Peraí, é pior. Eu disse, mas como é que você sabe? Você não viu lá fora aqueles caras que são o chofer do tanque? Como assim? É uns que tem uma bota comprida com um ferrinho no calcanhar. Meu Deus. Nós, jornalistas, temos obrigação de termos cultura geral. Eu sinto muito. Nós não podemos... Outro ano, né? Quando eu era chefe aqui, às vezes eu fazia comentários sobre alguma reportagem na Globo, e tinha uma reportagem de um sujeito em Sobradinho que foi agredir a mulher dele com um pau, e a mulher estava com o bebê no colo, e ele bateu no bebê, né? Atingiu o bebê. Aí queriam que eu comentasse violência doméstica e tal. Tá bom, eu fui ver a reportagem. Aí a repórter dizia que o bebê foi atingido, né, e quebrou o fêmur. Aí eu olhei para o bebê, a imagem, o bebê estava engessado do joelho para baixo. Aí eu disse, como é que eu faço para essa menina não esquecer mais? Eu disse, minha filha, você sabia que tíbia e perônio não é uma dupla caipira? Hoje é tíbia e fíbula, né? Hoje é fíbula. O perônio virou fíbula, mas enfim. Gente, o osso mais longo do corpo humano. Isso é básico lá no primário. Né? O sujeito que diz... fugiu aqui de Pareja, era um bandido famoso aí no Goiás, e fugiu. E aí ele foi preso pescando no Rio Uruguai. Aí a primeira coisa que o repórter disse, que estava pescando nas margens do Rio Uruguai. Eu disse, opa, Atlas, colosso de Rhodes, um pé numa margem, um pé na outra, nas margens, né? Aqui eu já vi aqui churrascaria às margens da Estrutural, daquelas da França que passa por cima da estrada, né? Mas enfim, o que eu queria contar, sim, aí a outra, né? Mas ele não, desculpe, ele não disse Rio Uruguai, né? Ele disse pescando às margens do Rio Paraguai. Eu disse, opa, bateu um meteoro na Terra. Inverteu. Gente, está faltando isso também para nós jornalistas, a cultura geral. Gente, tem que ler. Hoje está mais fácil. No meu tempo,
a gente formava músculo tirando a britânica da prateleira. Agora não precisa mais, está tudo aqui. A consulta na hora. Né? Mas eu acho que é preguiça. E é melhor ficar fazendo joguinho do que consultar a fonte antes de dizer uma bobagem. Então, além de tudo, a gente diz bobagem. Houve um assalto grande lá no interior do Paraná há poucos dias, daqueles que os bandidos entram, é mais do que filmes de faroeste, né? Ainda sou do tempo do filme de faroeste, desculpe, a maior parte de vocês não. E aí tinha um fuzil que ficou numa árvore, eu não sei porquê. E o repórter lá mostra o fuzil e diz assim, deixaram uma espingarda aqui. Eles vieram matar passarinho. Então uma falta. Atacaram, fizeram uns foguetes rudimentares desses de quintal para jogar dentro de um presídio. E o repórter foi lá e falou, disse, o presídio foi atacado por mísseis. Isso é inteligente. Tem quase vida própria. Tem até vida própria. Certos sensores vão lá buscar. Então, agora, falei em míssil, né? Aí tem a guerra da Ucrânia. É uma guerra de narrativas, de ficções, de invenções, de propaganda, que o Hitler já usava muito. Lá com aquela Ribbenstall, que era a grande cinegrafista do Hitler, mostrando a grandeza que o Hitler queria ser maior que o Mussolini, né? mais garboso. E hoje temos aqui na política brasileira esse tipo de guerra. De fatos que são omitidos, de fatos que são transformados, em que eu costumo dizer, já que eu sou dono do fato, eu jornalista sou dono do fato, eu embrulho com papel da cor que eu quiser, pode ser cor dourada, mas também pode ser cor vermelha, né? ou cor verde e amarela. Né? Eu não estou criticando um lado só não, porque tem coisas, outro dia eu recebi, me mandaram Marquês do Sapucaí. É isso, né? Agora fazem. Gente, eu fui lá uma vez, vocês não sabem o que é a realidade. Porque eu fiquei no chão. Aquela pobre gente recebe sanduíche que fica no sol, e aí come o sanduíche, e aí tem diarreia. Aí se mistura o sangue que sai de quem tem que ficar batendo o tambor, e escorre assim, e mancha o couro do tambor, acho que hoje é plástico, e mais o que eles fazem ali, as necessidades, vai arrastando, como a gente vê quando passa a cavalaria em desfile de 7 de setembro. Depois vem os bombeiros e lavam. Então, em cima é alegria. Embaixo é tristeza. Me chocou muito isso. Mas, pois é, vejam só, arrastaram o João Hélio pelas ruas do Rio, o sangue dele santificou as ruas do Rio, batizou as ruas do Rio, e fizeram carnaval 5 ou 10 dias depois. Era um momento de violência nessa cidade, enquanto houver violência não vai haver festa de alegria. Aí ninguém faz isso. Ontem eu encontrei lá o comandante do Exército lá no Rio de Janeiro, e disse, meu Deus, é um choque, porque o que a gente pensa que é errado, lá é certo, e a gente acaba se acostumando, pega o erro com naturalidade. O que é isso? É a degradação dessa coisa sagrada que é o corpo humano. A gente vê aí artistas que nunca vi na minha vida, mas sei que é o exemplo da degradação do corpo humano. Olha, você pode degradar o seu corpo, não tem nenhum problema. É para destruir a obra divina. Claro que não vão conseguir, mas também não podemos ficar passivos. A nossa passividade não tem nada a ver com cidadania, ou com militância, como o padre François falou, a militância
é necessária da gente para defender os nossos valores. E eu tenho a testemunhar que, infelizmente, a maior parte dos meus colegas faz isso. Às vezes até acho que está fazendo fanatizado, está fazendo sem pensar, por emoção. Não para pensar ou não tem o contraponto que o sacuda e mostre, olha, existe a luz, você quer ir para a luz? Você tem o livre-arbítrio, né, de escolher. O meu artigo dessa semana lá para a Gazeta do Povo de Curitiba, que eu acho que é um dos melhores jornais desse país, eu falo disso, de um cartaz em que botaram 10 jornalistas dizendo nunca tantos deveram tanto a tão poucos, né, usando a frase do Churchill sobre os aviadores que defenderam Londres no pior momento. E aí eu disse, gente, nós não deveríamos ser poucos, mas nós somos minoria. Lá no Supremo, a minoria é de 10-1. A nossa minoria eu acho que é muito maior, talvez de 1000-1. Né? Mas não somos a maioria vencida. Nós somos a maioria que está querendo, que precisa defender a maioria. Nós somos uma minoria que precisa defender a maioria. Então estou vendo que zerou ali e há tempo para perguntas ou não? O senhor sabe o horário do senhor? Eu acho que há. Eu acho que pergunta é tão importante, porque eu não sei o que vocês esperavam ouvir de mim, e agora, por favor, nas perguntas eu estou à disposição de vocês.